Olá, bom dia! Bem-vindos ao AgroBand. Calor histórico. A Organização Meteorológica Mundial alertou esta semana que 2015 poderá ser o ano mais quente já registrado, com a temperatura média podendo passar do limite simbólico de aquecimento de 1 grau Celsius em relação à era pré-industrial. O documento indica que 2011 a 2015 representa o período de 5 anos mais quente da história. Além da temperatura média maior, as concentrações de gases de efeito estufa atingiram novos picos. Daqui a pouco, a gente fala mais sobre a previsão do tempo com a Karine Flores. Mas tem uma boa notícia entre tantas informações que chegam e contribuem para o descontrole climático. E ela veio de um estudo divulgado recentemente pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Olha só que alento! Porto Alegre é a capital brasileira com maior índice de preservação da Mata Atlântica, de acordo com os dados levantados entre 2013 e 2014. A capital gaúcha preserva 32% da vegetação natural do bioma, superando Florianópolis com 25% e Recife com 20%. Nossa equipe foi para a rua, ou melhor, para a mata, mostrar a importância de preservar a floresta mais ameaçada do Brasil. A Reserva Biológica do Lami, na zona sul de Porto Alegre, é um dos santuários de preservação da Mata Atlântica. O local está sob os cuidados da bióloga Patrícia. Essa planta foi a motivação inicial da criação da Reserva Biológica do Lami, que é a efedra, né? Efedra tuidiana. É uma planta lá do tempo dos dinossauros, vamos dizer assim. Ela é de uma família muito antiga. A Mata Atlântica abriga mais de 20 mil tipos de plantas, além de uma fauna cada vez mais rara. Quase 400 espécies de animais ameaçadas de extinção vivem aqui. Agora a gente encontrou uma planta chamada de trufeira, bem verdinha, está espalhada aqui no chão, e ela indica que nós estamos próximos de uma área de banhado, que é uma região alagadiça, geralmente é rasa, mistura planta, solo e água, mas em alguns lugares pode chegar até mais ou menos 1 metro de profundidade. Toda essa riqueza ambiental já foi muito maior. Porto Alegre é a capital com maior preservação, com quase 1/3 do território ocupado pela Mata Atlântica, que nessa região se encontra com o bioma do Pampa. Nós vamos ter aqui os líquens, que são a sucessão de algas mais fungos. E os líquens, eles vão ser espécies que vai indicar a pureza do ar. Então, quando eu encontrar esse aqui, significa que eu estou num ar pouco poluído. Pouco poluído. Na cidade vai ser impossível achar um desses, né? Muito pouco. A nossa incursão pela mata terminou na presença de uma figueira centenária. Tem toda uma interação ecológica aqui entre as espécies. E a figueira, ela é uma grande majestade, né? A soberana de um reino que mais do que nunca precisa da proteção do homem. Efeitos do clima na produção agrícola e possibilidade de uso de inseticidas naturais são os assuntos da nossa conversa com o presidente eleito em outubro da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, Ivo Lessa. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Bom dia, nossos telespectadores da nossa Bandeirantes. Inseticida natural, isso nós estamos atendendo a uma solicitação de um telespectador, o Fernando Borsoi, lá de Vacaria, que nos questionou sobre o piretro, que é um inseticida que nós podemos usar na produção orgânica, mas que quase não o utilizamos aqui no Brasil. Então vamos começar esclarecendo o que é o piretro. Bom, o piretro é vamos colocar-se um inseticida natural que é oriundo das flores do crisântemo. Todos nós conhecemos o nosso crisântemo, uma planta ornamental. Então, o pó da planta dissolvido em solventes forma esse inseticida natural, que é muito utilizado em outros países na cultura orgânica, vamos dizer assim. Então, esse é o piretro. Não temos uma planta piretro, nós temos da onde se extrai o piretro, que é dos crisântemos que nós temos. Como é que é a absorção dele pela planta? Porque o telespectador, o Fernando Borsoi, diz que se aplicar de manhã, pode consumir o alimento à noite. O piretro, ele entra nos inseticidas piretróides.
Ou seja, existe o inseticida piretroide e o sistêmico. O piretroide é aquele inseticida que só mata a praga, ou a mosca, o mosquito, a lagarta, pelo contato ou pela ingestão, né? Já não o inseticida sistêmico, ele circula na seiva da planta e a lagarta, ao comer aquela folha, vai consumindo aquele produto e vai acabar morrendo. Então, o piretroide, o piretro, ele só no contato ou pela ingestão. Por isso que ele coloca que, se nós aplicarmos de manhã e esse produto, que é facilmente volatilizado pelo clima, ele, à noite, não teria problema nenhuma de ingestão pela pessoa humana. Mas é extremamente importante que esse produto, tanto o piretro ou produtos que venham a ser produtos naturais, que sem dúvida é uma tendência forte, passe por todos aqueles trabalhos de estudos que são feitos pelo laboratórios, vamos dizer assim, pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa, Ministério da Saúde, até para definir claramente esse período de carência do produto. Ele diz que é mais fácil registrar aqui, por exemplo, o piretro ornamental, que seria o crisântemo para uso ornamental, do que para inseticida natural. O crisântemo entra com uma cultura ornamental para jardim, né, uma flor, né, e a produção do crisântemo com este fim, sem dúvida, vai ter que passar por toda essa vamos dizer, burocracia e esses processos de licenciamentos exigidos. A citronela também seria nessa linha? Também seria nessa linha. Também passa por dois processos. Existem produtos registrados hoje no Brasil, já oriundo de piretroides, do crisântemo, existem produtos de citronela, né? Então, são produtos que vão passar por esse processo. E, felizmente, Mara, a gente pode dizer que esses produtos estão chegando, que são produtos naturais. Nós podemos ter o mesmo produtos do princípio ativo de mistura química, e é isso que ele vem defendendo, a não utilização do produto químico, defendendo uma coisa... E a tendência é que aumente, natural. Que seja mais ágil a liberação, então, para esse uso natural. Depende muito dos efeitos que vai ter entre toxicologia, e irritação de pele, irritação de olhos. Nós estamos falando de um inseticida que daqui a pouco nós vamos estar usando dentro da nossa casa, né? Então tem todo esse controle que tem que ser feito, tem que ser analisado para ser liberado dentro do país. Mas, sem dúvida, é um produto, utilizado, o produto está aí, né? Mas vamos deixar bem claro, hoje nós não podemos pegar dentro do nosso jardim, cortar as flores do crisântemo, macerar, aplicar um solvente e dizer que aquilo nós vamos colocar. A diferença é aquela coisa, diferente entre o veneno e o remédio e a dose. Né? Então, tem que ter todo esse cuidado. A outra pergunta vem de um telespectador de Osório, o Marco Silva, que fala de inundações no entorno da Lagoa dos Barcos. E ele diz que isso poderia estar ocorrendo por causa da venda da água para irrigação e também por conta de estar sendo jogado resíduo de esgoto. A situação da Lagoa dos Barcos é uma situação onde a irrigação da lavoura de arroz começou em 1957, pelos sistemas de irrigação, né? Hoje a Lagoa dos Barcos é responsável por irrigar 10 mil hectares de lavoura de arroz na região ali entre Capivari, Osório... Nessa região do litoral norte. Litoral norte, né? Então ela tem toda essa importância significativa. Nós estamos falando de 10 mil hectares, estamos falando de 1% da lavoura de arroz do Rio Grande do Sul, então é bastante significativo. A preocupação que ele coloca é em relação à enchente que tivemos agora no ano de 2015. Destruiu várias propriedades ali no entorno. na região, no entorno. Por quê? Porque nesse período de quando foi feito esse sistema de irrigação, foi feito um canal e um sangradouro. Sangradouro seria ele é calculado para uma vazão normal, assim, de período dos anos. Então, esses fatores climáticos que extrapolam aquele cálculo e que levariam a um custo de obra muito elevado, não são atendidos, são reduzidos. Então o que deve ter acontecido? Ela trabalha com uma altura, o sangradouro trabalha com uma altura de 10,60 metros,
no e nível ele máximo. fala em 11,90 metros. E ele faz 11,90, atingiu. ou seja, então essa diferença, ela acabou saindo, mas demorando com mais tempo. Ou seja, o sangradouro não deu a vazão necessária para tirar o volume de água que foi acumulado no período de chuva. E a questão do que ele coloca sobre os tratamentos de esgotos de Osório é uma decisão técnica, né? Até de um trabalho que ele contesta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde que coloca que o melhor local para o deságua, vamos dizer assim, dos efluentes tratados do município de Osório é dentro da Lagoa dos Barros, em detrimento das lagoas do entorno de Osório, que seriam lagoas menores ou de menor movimentação hídrica. Presidente eleito da Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, a gente encerra essa nossa conversa fazendo um convite. Nós temos agora no dia 4 de dezembro o Dia Mundial do Solo, vamos ter o lançamento de um programa estadual no dia 3 e 2 eventos, um na Assembleia Legislativa, outro na Emater, nesse período discutindo. É um grande desafio e todos nós precisamos nos unir. Sem dúvida, todos nós temos que nos unir cada vez mais a evoluirmos nas questões de conservação de água e solo, aumentando a nossa produtividade, conservando, daqui a um pouco reduzindo as nossas quantidades de produtos químicos, utilizar a capacidade do solo de armazenar água, né? Esse é o desafio, né? De voltarmos a fazer o que já fizemos certo há 20, 30 anos atrás, quando nós tínhamos um plantio convencional e nós transformamos nessa beleza do plantio direto do Rio Grande do Sul. Talvez um passo a mais tenha que ser dado ainda em relação a essa conservação de solo e água. Vamos nós aqui do Agroband, o Grupo Bandeirantes, assinar embaixo essa campanha aí para conservar o solo e a água. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Presidente eleito da sociedade. E vamos tentar levar esse programa com desafio e com uma oportunidade. Desafios nos fazem crescer, é verdade. sempre. É a oportunidade de estar assumindo uma entidade onde tem um programa desse, assim, como coordenação para desenvolver. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ivo Lessa. Foi instalada na última quarta-feira na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão. 214 parlamentares de todos os partidos prometem encaminhar políticas que impulsionem a produção do mel no país. É uma importante notícia para os gaúchos, já que o Rio Grande do Sul é o maior produtor brasileiro. Um salmão geneticamente modificado foi aprovado por reguladores federais dos Estados Unidos. É o primeiro animal alterado a ser liberado para os americanos. A aprovação enfrenta a forte oposição de grupos de consumidores e ambientalistas. Os argumentos incluem risco do peixe modificado escapar para os oceanos e rios e afetar populações de salmão selvagem. Por isso, a autorização é para criatórios em tanques em terra. O salmão foi modificado para atingir o tamanho apropriado para comercialização em menor tempo, que cai de 36 para 18 meses. A previsão é que leve 2 anos para o produto chegar ao consumidor e em pequena quantidade. Pesquisadores garantem que estratégias utilizadas no controle de pragas como a mosca das frutas poderiam ajudar a combater a dengue. Há 3 anos começou na Bahia um projeto envolvendo espécies transgênicas de mosquito que produzem filhotes. Eles morrem antes de chegar à vida adulta, quando podem transmitir a dengue. Os machos transgênicos foram soltos em 2 cidades e houve redução no número de aedes selvagens. No combate à mosca das frutas, é utilizada a tecnologia do inseto estéreo, que consiste na liberação massiva semanal de machos que acasalam com fêmeas férteis do ambiente, gerando uma forma de controle de natalidade, que, por sua vez, elimina a geração seguinte da praga. E agora a gente fala sobre uma tradição que percorre várias gerações, seja no campo ou na cidade. A arte de preparar pães em casa. Nossa equipe subiu a serra para Nova Petrópolis. Pela grande diversidade de receitas, uma das padarias da cidade adotou um cardápio diferente para cada dia da semana. São mais ou menos uns 5 tipos de pães por dia. Os
nomes são difíceis de pronunciar, para quem não fala alemão, claro. Mas e quem precisa saber a pronúncia exata quando o que está em jogo são essas delícias? Pois nós desvendamos o processo de produção desses pães, por questões de higiene, touca na cabeça e autocontrole para resistir ao cheiro dos produtos. Olha, são mais de 20 variedades de pães com receitas originais da Alemanha. A gente vai conversar com o Adriano, que é padeiro aqui do local, e vai nos ensinar a fazer, vai nos mostrar um dos pães que faz muito sucesso entre a clientela, né, Adriano, que é o pão de girassol? É, exatamente. É um pão que sai 2 vezes por semana, né? Rico em fibras, um pão saudável, né? Porque a produção desse tipo de pão de origem germânica é diferente dos outros pães, né? Exatamente. Por que é diferente? Porque ele tem um processo assim, ó, o processo dele é lento, o crescimento dele. A quantidade de massa utilizada é suficiente para fazer 25 unidades. Por isso, é preciso utilizar o misturador. São cerca de 15 minutos unindo os ingredientes. Depois, a massa vai para a mesa, para a primeira modelagem. É quando o pãozinho começa a ganhar uma identidade. Aí sim, é necessário a experiência do profissional. Não fica a semente em cima do pão. A água é para grudar. Para grudar, exatamente. É pura água, né? As unidades vão para uma estufa para crescer e só depois vão para um forno a lenha, por onde permanecem por mais 20 minutos para assar. O pão é colocado direto na chapa, sem uso de formas. Na chapa quente, né? Assado com vapor, para ele ficar mais crocante a casca. A preparação leva 2h30 e a unidade custa em torno de R$10. Segundo a proprietária do estabelecimento, dos 120 mil pães produzidos por semana no local, 1.700 são receitas alemãs. Aliás, as receitas são de um próprio alemão especialista no setor que vem a Nova Petrópolis pelo menos uma vez ao ano para dividir seus conhecimentos. E vem dando certo. Dona Maria Dolores afirma que desde que os pães começaram a ser comercializados, o movimento da padaria aumentou. Algumas sementes que a gente nem imaginava que poderíamos aproveitar no desenvolvimento de pão. Então, isso também agrega a funcionalidade do pão. Muito rico em fibras, muito rico em nutrientes que ajudam na qualidade da alimentação. Quem come um pão desses não quer mais comer outro pão. A farinha de casca de uva concentrada em fibra pode ser um dos ingredientes para a panificação. A farmacêutica Ana Bettini Bender veio aqui no Agroband nos contar mais sobre esse trabalho que foi premiado no Congresso Brasileiro de Processamento de Frutas e Hortaliças. Bom dia. Bom dia, Elisemara. Bom dia a todos. Ana, como é que foi a ideia de utilizar a casca da uva, que é um resíduo da vinificação que nós temos em algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul? Bom, inicialmente o nosso projeto foi pensado na agregação de valor a esse resíduo descartado, já que esse resíduo não tem uma utilização a fins alimentícios. Na sua grande maioria, ele é descartado como adubação de solo ou então para alimentação animal. E aí, agregando valor a esse produto, na forma de farinha, nós fizemos a inclusão, então, em produtos de panificação. E como foi o processo para transformar a casca em farinha? Nós coletamos o resíduo da vinificação após o processo fermentativo na elaboração dos vinhos. E aí, esse bagaço todo, ele foi separado nas frações casca e semente. As cascas é que foram objeto do nosso estudo. E aí, nós fizemos concentrações da fibra alimentar, visto que nas cascas apresentam-se em torno de 50% a 60% de fibra alimentar. E a farinha obtida foi incluída em produtos de panificação, tais como o muffin, que foi o nosso produto de panificação utilizado, em substituição à farinha de trigo. Então, as concentrações variaram e chegaram a 10% de farinha de casca de uva nos muffins, e eles foram sensorialmente aceitos. E eles ficaram com uma coloração escura, o que o consumidor associa com um produto integral, com um produto saudável. E preserva todos os princípios que a gente conhece da uva, como o resveratrol, os flavonoides, enfim, ficam todos? Sim, permanecem boa parte dos compostos fenólicos, dos quais se inclui, né, os flavonoides, o resveratrol, e além disso a fibra
fibra alimentar, que a fibra se sabe que traz muitos benefícios para o nosso trato gastrointestinal, então auxilia na perda de peso, na menor absorção de glicose e também de colesterol. E aí esses compostos todos, eles permanecem na farinha e também permanecem no produto. Vocês descartaram a semente. Nós já temos alguns produtos no mercado, como semente de farinha de uva e farinha de semente, mas de casca de uva é a primeira, essa experiência que vocês fizeram. Isso, o diferencial da nossa pesquisa é que nós utilizamos um resíduo descartado, um produto descartado, e aí nós conseguimos agregar valor a um produto que não teria valor no mercado. E aí esse sim não há hoje à venda para comercialização. E pode chegar ao mercado essa farinha que por enquanto é experimental? Nós esperamos que chegue no mercado para que então o consumidor ele possa fazer o uso e possa então ter os benefícios da utilização dessa farinha. E os próximos passos, os próximos projetos de vocês vão nessa linha da uva, de aproveitar, por exemplo, a semente para fazer algum outro produto? Sim, nós estamos pensando em seguir nessa linha, utilizando a casca de uva, permanecer com as pesquisas com a casca de uva. A casca não sai do projeto. A casca não sai do projeto. E aí também ver as possibilidades da semente, que a semente também apresenta compostos bastante interessantes. E aí verificar a viabilidade de inclusão em produtos, em barrinha de cereal ou alguma coisa do tipo. Eu conheci no Instituto Federal Farroupilha, lá em São Vicente do Sul, um projeto que utiliza o bagaço da uva na alimentação dos suínos e vai fazer com que a carne suína já tenha todos esses componentes. Hoje é uma tendência a utilizar a uva, o resíduo, como a casca ou o bagaço, para transformar na fonte de um terceiro produto? Sim. Sim, hoje já há muitas pesquisas, principalmente voltadas para a área animal. Então, alimentação de suínos, de bovinos, de aves, até de peixes, e verificar a qualidade da carne. Já se tem vários estudos sobre isso. E aí, então, além da alimentação animal, esse produto ele pode ser utilizado para a alimentação humana e trazer benefícios, então, diretos ao consumidor. E aí nós estamos falando em reaproveitamento de produtos que são descartados, né? Então é uma alta tendência também nesse meio em que há cada vez mais uma diminuição, uma escassez de alimentos, e aí vem para uma alternativa a essa escassez e agregação de valor a um produto descartado. Vamos fazer uma campanha contra o descarte, vamos reaproveitar. Isso. Muito obrigada, então, a Ana Bettini Bender, que veio lá de Frederico Westphalen conversar conosco sobre essa pesquisa. E vamos esperar que o produto chegue ao mercado, que nós, enquanto consumidores, possamos ter acesso a ele e que as pesquisas continuem. Obrigada, Ana. Eu é que agradeço pela oportunidade e nos colocamos à disposição. Ok. E daqui a pouco, a criação de um grupo de elite de fiscais agropecuários equipados e treinados para atender emergências sanitárias e fitossanitárias. É o BOP Agro. Já voltamos.